Shalom, queridos. E não esquece de compartilhar essa live aqui também, que hoje nós entramos no livro ou na carta aos Hebreus, um tempo poderoso de estudo da palavra, onde nós vamos começar a entender o que está acontecendo no Novo Testamento em relação à Torá. Hebreus é uma carta destinada para o judeu messiânico, aquele judeu que cria, aquele judeu que andou com Yeshua, aqueles que fizeram parte do início da igreja, que mais tarde foi denominada como cristã, mas que eram os messiânicos. Então, muita coisa nós vamos aprender aqui. Então, você está chegando por aí agora, que você possa estar compartilhando também com algumas pessoas, para que eles possam ser impactados com essa palavra. E assim também conhecer um pouco mais da Torá, agora expressa também naquilo que chamamos, por questões de estudo teológico, no Novo Testamento. Então, aqui nós vamos ver capítulo por capítulo, e aí nós vamos poder ampliar o nosso conhecimento dentro dessa verdade, dessa palavra. Tem vários versículos que se referem aqui. Eu estou com uma enciclopédia de interpretação judaica de Hebreus, e vai ser bem interessante aqui conversarmos um pouquinho, tá? Não vamos, assim como com a Torá, nós não vamos poder mergulhar em coisas muito profundas, mas vamos conseguir expressar aqui muitas verdades que vão edificar a nossa vida. E o meu desejo é que nunca mais no seu coração você fique com aquela dúvida de se toda palavra é útil até esse momento. Nós vamos aprender muito disso em Hebreus. Amém, queridos? Eu quero orar com você, e assim nós vamos continuar o nosso estudo agora nessa carta, que também estava como expectativa. Eu quero estudar com vocês os profetas, mas como nós estamos terminando a Torá, eu acho que era importante, achei que era importante nós concluirmos aqui trazendo esses elementos da Torá bem expressos no livro de Hebreus, para que você possa compreender. Lembrando também você que o Novo Testamento, apesar de que a maioria das fontes e comentaristas usam a Septuaginta, que é a versão grega, a Bíblia dos 70, que foi traduzida como base de referência, né? E também tem muito do grego aqui atrás. Toda essa enciclopédia azul mais escura que está nesse lado aqui, ó. Aqui, ó. A Bíblia em grego, versículo por versículo, interpretado e comentado. Tá? Eu não desfaço e nem desmereço, mas após descobrir que todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico, então eu já começo a ter um novo olhar, né, para essas coisas. Então é melhor a gente ter sempre as melhores fontes para que possamos aprender de forma mais concisa e eficiente, né? Então aqui Hebreus em hebraico. Fica difícil, que eu estou segurando uma aqui com uma mão e com a outra. Aqui, a carta de Hebreus em hebraico. Sabe ler hebraico assim, apóstolo? Não, é que tem em português no lado. Tá aqui, ó. Então, numa página é português, na outra é hebraico. Leio várias palavras, entendo muita coisa, mas não domino, não. Mas com enciclopédias, com léxicos que tem ali atrás, a gente vai estudando um pouco mais. Vamos lá, então?
Deixa eu orar contigo. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra nessa manhã, que ela é espírito e vida e possa edificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, a nossa conduta, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Primeira observação aqui, né? Ele está fazendo uma apresentação de que Deus falava aos pais pelos profetas, e agora ele está usando o próprio Filho para comunicar. Então, o Filho é muito mais poderoso do que a palavra profética. É o próprio Filho de Deus comunicando aquilo que deveria ser feito. Então, faz uma referência a um cumprimento bíblico também. Deixa eu só ajeitar melhor o computador aqui. Aí. Porque olha só, em algumas Bíblias tem as referências cruzadas, né? Hoje eu vou pegar algumas das referências cruzadas para que você compreenda. Outras Bíblias não aparece, né? A referência cruzada. Mas eu vou ler com você aqui. Olha o que diz em Números 12, de 6 a 8. Olha só. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, olha só, um profeta, aqui em Números 12, de 6 a 8, está falando que Deus falava com ele por sonhos ou por visão. E o 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Já estudamos essa parte aqui, sobre Miriam e Arão que se revoltaram. Mas então aqui está fazendo essa referência, né? Que antigamente ele falou de diversas formas, mas agora ele se revela pelo Filho. E ele foi constituído, o Filho, herdeiro de tudo, por quem ele também fez o mundo. Então fala aqui sobre processos da criação, da deidade de Cristo, desde a fundação do mundo. Olha o verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui outra informação poderosa também. Olha só. Ele é o resplendor da glória. Aqui tem duas expressões sobre glória. Tem kavod, né, que é a glória do eterno, e a Shekhinah. Tem gente que fala Shekinah, mas não é Shekinah. É que ela é transliterada do hebraico para o português com K e o H junto, né? Então as pessoas, como o som do H na língua portuguesa é neutro, e daí fica só o som do K, as pessoas diziam Shekinah, mas na verdade o K com a letra H é a transliteração inglesa, da língua inglesa, da letra que para nós representa o CH no português, que tem o som de no hebraico, bem gutural. Shekhinah, Shekhinah. Então, Kavod é glória. E Shekhinah, só para você entender, carrega
o esplendor da glória. Enquanto que kavod é o peso da presença que o próprio Eterno carrega, quando Moisés pede para ver, ele diz assim, mostra-me tua glória. Ele queria ver Deus, mas Deus mostra para ele a sua Shekhinah. Tá? Então, olha a diferença. Para não parecer que Shekhinah é algo inferior, eu quero te explicar que, enquanto Kavod é a glória expressa de Deus que o homem não suporta ver, Shekhinah é a manifestação da presença de Deus que nós podemos entender e suportar. Então, Moisés pediu Kavod, recebeu Shekhinah. E aqui está falando algo interessante. Qual sendo o resplendor da sua glória? Então, quando fala em resplendor da sua glória, está falando da Shekhinah. Então, mas dito fica, então ele não era toda a presença. Não, agora olha o próximo versículo. A expressa imagem da sua pessoa. Kavod. Então, ele era a Kavod, a própria glória de Deus, a expressa imagem de Deus, mas se manifestou como Shekhinah, como a presença viva. Olha que lindo isso, né? Daí como que isso acontece? Aí você tem que ter Bíblia na cabeça, né? Filipenses, capítulo 2. Sendo igual a Deus, sendo... Vamos para o versículo. Que eu gosto. Que a Bíblia vai se completando. Parece que ia ser bem mais rapidinho, né? É curtinho esse capítulo. Mas não vai ser, não. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação, Filipenses 2:6. Ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tornando a forma de servo e fazendo semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas eu quero chamar a atenção. Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo o próprio Deus, ele foi a Shekhinah, não quis ser Kavod. Porque se ele fosse Kavod, nós não suportaríamos. Talvez você nunca tenha pensado e nem sabe do que eu vou dizer para você. Algumas pessoas ficam... o romanismo traz uma ênfase muito, muito intensa na paixão de Cristo. Teve a Páscoa deles agora, esse final de semana aí, né? E aí é só aquelas encenações do Cristo crucificado e coisa e tal. E parece que Jesus é o coitadinho que apanhou, né? E foi tomado. Deixa eu te explicar algo. Jesus não foi tomado à força. Ele voluntariamente. Deixa eu ver se entregou. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então, você tem que ter essa noção de que Jesus voluntariamente deu. Olha o que diz João 18:6. João 18:6. Aqui estavam prendendo Jesus, queridos. E, perguntaram quem era Jesus. Escuta isso. Só para te entender o que eu estou falando aqui. Sobre Kavod e sobre Shekhinah. Quando estavam perguntando, perguntaram quem é o Jesus. Olha João 18:6. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Sabe o que foi isso aqui? Kavod.
Esse aqui não tem preço, querido. Você está estudando aqui comigo no meu devocional. Isso aqui tu não vai encontrar na internet, não vai encontrar em cursinho nenhum aí, em faculdade teológica. Isso aqui é direto do Espírito. Quando ele diz... sou eu. Eu vou ler o contexto aqui para vocês. Meu Deus, eu tô todo... Já começou de novo, já está uma unção tremenda nesse lugar aqui. Meu Deus do céu. Olha no verso 4, João 18, 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse, a quem buscais? E responderam, a Jesus Nazareno, disse-lhes. A Jesus Nazareno, disse-lhe Jesus, sou eu. Na verdade, a palavra que ele diz aqui é eu sou. Como assim? Qual a diferença de sou eu sou? Porque quando Moisés disse, e se perguntarem a mim quem me enviou? Você dirá, diga a eles que eu sou o enviou. A palavra no hebraico eu serei o que serei. Ou falando em outra palavra, o eterno. Então, quando Jesus disse, eu sou, sabe o que ele fala? Ele dá o nome dele. Eu sou o eterno. Tá? Responderam-lhe, primeiro de novo, sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno, disse-lhe Jesus, eu sou. E Judas que o traía estava com ele. Quando, pois, disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Daí tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus de Nazareno. E Jesus respondeu, já vos disse que eu sou. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Olha só, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Quando ele fala, eu sou, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele fala, olha, imagina a cena, todos os guardas cercando ele para pegá-lo. Quando ele diz eu sou, todo mundo recua e cai por terra. Sabe o que aconteceu? Eles desmaiaram com o poder da glória, com o peso da glória de Yeshua. E daí, Jesus teve que ficar ali, né? Vamos esperar aqui um pouquinho, até que daí quando alguns se movimentam, conseguem levantar, Jesus diz assim, eu já perguntei, quem que vocês estão procurando mesmo? Jesus. Deles assim, eu já disse que sou eu. E esse povo não consegue ficar de pé. Então, essa parte ninguém fala, ninguém conta. Parece que Jesus estava amedrontado, fugindo, né? Ele se entregou. E daí, nesse momento, daí Jesus, tipo, lá com paciência, esperando, né? Eu até imagino ele se abaixando um pouco, ficando sentado, esperando. Tá, quem vocês estão buscando mesmo? Eu já disse que sou eu. Aquele povo não consegue ficar de pé. Aí, quando eles conseguem se recuperar, aí Pedro puxa a espada e corta a orelha do Malco, do guarda. E daí Jesus vai lá, pega a orelha, cola de volta, cura ele. Porque não era necessário esse movimento. Então, pare com essa historinha de que Jesus era o coitadinho, a vítima, fugindo amedrontado na noite. Ele sabia, sabendo todas as coisas que haviam de acontecer com ele, adiantou-se e disse, a quem buscais? E quando ele se declara, eu sou, ele mostra exatamente isso que nós estamos aprendendo em Hebreus. O Malco era da guarda do templo, a guarda do templo. O templo tinha uma guarda, né? Era levita da guarda. Eu esqueci o nome agora tinha a guarda romana e tinha a guarda judaica, né, do templo.
Então, os que foram buscar primeiro Jesus foram a guarda do templo, e não os romanos. Outra falha também, né, que às vezes colocam romanos lá ao redor, não era romanos. Eles levam para julgar, depois entregam aos romanos. Os romanos só participaram da crucificação. O restante foi toda a guarda judaica do templo. Então, olha ali, ó, se fizermos uma encenação dessa passagem nas igrejas, vamos chamar de herege. Na verdade, o pessoal prefere ficar na ignorância e fazendo teatrinho do que não foi real, do que conhecer a verdade das Escrituras. Ao qual, sendo o esplendor da sua glória, verso 3, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Então, olha só, ele fez tudo isso e foi colocado à destra da majestade das alturas, que nós já vemos isso em vários versículos aí, no Novo Testamento. Eu quero mais linkar os do Antigo para você compreender a conexão entre a Torá e Hebreus. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que mencionou os anjos aqui? Logo, logo nós vamos estar estudando sobre isso na Davar Academy. A Davar não começa essa semana ainda, queridos, é na semana que vem, tá? Então, estamos chamando o povo aí, convide pessoas, venha para estudar conosco na Davar. Nós vamos estudar sobre as eras passadas, o livro de Enoque. Tá? E eu não falei muito do livro de Jubileus, que não é muito conhecido. Daí as pessoas ficam dizendo, pastor, o senhor sabe que esses livros são apócrifos, olha o que o senhor está fazendo. Sim, claro que eu sei. Tanto sei que estão... Tá aqui eles, né? Apócrifos da Bíblia e pseudopígrafos. Eu sei que são apócrifos. Mas, pastor, isso é heresia? Não. Heresia é você pegar a filosofia para explicar a Bíblia. E agora? Não, mas é que filosofia, né, apóstolo? É a filosofia. É o quê? Filosofia está aqui, ó. Cadê meu... Aqui. Esse cinza aqui, ó. Tudo filosofia. Eu posso explicar, então, a Bíblia pela filosofia, mas não posso explicar pelos escritos judaicos. Viu como a mentalidade greco-romana, nós vamos quebrar esse altar também todas as 6 da manhã, todo dia aí. Você tem que aprender. Então, você não pega esses livros para doutrina. Você não pega esses livros para doutrina. Mas você usa-os como complementos históricos. Ao contrário da filosofia, que ela virou doutrina na igreja. A maioria dos cristãos que seguem o Santo Agostinho são platonistas, declarados. Eu sou formado em filosofia, queridos. Não sei o que é o platonismo. Agora, eu não vi nenhum estudioso da palavra se dizer enoquiano ou jubiliano, porque estudou o livro de Enoque e o livro de Jubileus. Mas estuda um pouquinho de filosofia, já é platonista. Então, nós vamos estudar a palavra de Deus, mas entender alguma coisa. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que menciona anjo aqui? Porque os anjos já fizeram parte da história da Terra. Lembrando que vou reforçar aqui para ninguém sair com uma interpretação. Estudar os apócrifos
É complemento, a gente estuda da Bíblia para eles e nunca deles para a Bíblia. Anota isso. Da Bíblia para os apócrifos e não dos apócrifos para a Bíblia. Tá? Não é para ter doutrina isso aqui, não. Se tu nunca leu toda a Bíblia, não estudou toda ela, não leu toda a Torá, pega os apócrifos e deixa longe de você. Assim como a filosofia também. Aquele que nunca estudou toda a Torá e estudar filosofia, vai virar um filósofo cheio de ideias gregas, onde o seu Deus é o próprio ventre. A Bíblia que fala isso, tá? Então, olha só, Salmo 110, 1. Deixa eu pegar aqui o celular que é mais rápido. Salmo 110, anota aí. Eu achava que era mais rápido, mas acho que eu sou mais rápido na Bíblia que no... 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés, ou estrados dos seus pés. Olha só, naquela parte ali que fala, né? Eu perdi o versículo, querido, deixa eu achar aqui. A destra da majestade, achei, finalzinho do 3. Né? Eu não li a referência antes. Então, Salmo 110, 1, falando, né, que ele sentou a destra na majestade nas alturas. Então, está aqui, anota, faz um círculozinho, anota aí, Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha mão direita até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E aí, feito, agora sim, vai para o feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Olha o que diz aqui, Salmo 2, 7, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Agora nós estamos no 1:5, né? Salmo 2, 7. A mesma frase que está escrito ali. É uma citação dos Salmos. Agora vamos aqui para outro texto. Eu lhe serei... perdão, não dei referência. 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho de homens. Então aqui, tu és meu filho, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A mesma referência aqui. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Parte A do versículo 14 de 2 Samuel 7. Você está vendo as referências aqui? Torá. E Haftará. Toda a parte da Tanar expressa. Verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus lhe adorem. Todos os anjos de Deus lhe adorem. Deixa eu achar outra referência aqui. 32:43. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, disse, todos os anjos de Deus o adorem. Eu estou no 6, né? 7. Em verdade, quanto aos anjos, diz que os faz seus espíritos e de Deus seus ministros labaredas de fogo. Então tem Deuteronômio 32:43, que fala sobre jubilar as nações, porque ele vingará o sangue dos seus servos. E agora Salmo 104:4. É muita referência, queridos. Eu estou tentando achar aqui as que mais cabem. Salmo 104:4. Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador, ou labaredas de fogo. Vai aparecer aí. Salmo 104:4. Então, o verso 7 também é uma citação de Salmo 104. Vamos lá. Mas do filho diz,
Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Também está isso em Salmos. Salmos 45, verso 6. Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Cetro de equidade, olha só. Então, Salmos 45, 6 e 7. O verso 8 está nele. Tá vendo aí? Versículo por versículo, queridos. Vamos lá, estamos quase chegando. Verso 9. Deixa eu achar aqui já. Olha o 8. Mas do filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Seu cetro é cetro de equidade e seu cetro do teu reino. Eu já tinha li o 8 novamente. Esse é o Salmo 45, 6 e 7. 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. Isaías 61, 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, e óleo de alegria em vez de tristezas, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Certo? Esse é o versículo 9. Vamos continuar aqui. Tentar pegar só uma referência aqui por versículo. Verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. E os céus são obras das tuas mãos. Salmo 102, 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Exatamente o mesmo versículo. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como uma roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Vocês viram que do 10 até o 12 é o mesmo versículo? É uma citação de Salmo 102. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Verso 13. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os inimigos por escabelos dos teus pés? E aí volta de novo para o 110. Salmo 110. 1. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O mesmo versículo citado.
14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora vamos para mais referência. Gênesis 28. Verso 12. E sonhou, eis que uma escada... Deixa eu ver se eu coloquei certo. Gênesis 28, 12, tá. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, falando a respeito da movimentação dos anjos aqui. Tá? Agora, olha só. Vamos para o capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse e conduziu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim. Certo? Mais uma manifestação de anjos interagindo com os homens, ministros de Deus, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Agora, Salmo 103. Salmo 103. Verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Então, aqui está mostrando também que eles são ministros que seguem a palavra de Deus em favor daqueles que vão herdar a salvação. No caso, eu e você. A referência do versículo 6, Deuteronômio 32, 43. Amém, queridos? 14 versículos apenas, mas conseguimos terminá-los. Então, quando tiver algum contexto, como acabou que eu ensinei hoje para vocês aqui, eu vou estar explicando um pouco mais, mas a minha intenção na leitura de Hebreus é fazer você compreender que se foi escrito uma carta aos hebreus, que são os judeus messiânicos, está tudo interligado. E não há como você dizer que perdeu a validade tudo aquilo que já foi ensinado no passado. Muito poderoso, muito bom. Então, o estudo de Hebreus vai ser um tempo que teremos aqui de muito aprendizado. Se não me engano, são 14 capítulos. Não, são 13 capítulos. Então, nos próximos 13 dias aí, estaremos estudando e observando, né? E é interessante que ele tem várias referências do Novo Testamento também. E se você for estudar todas as referências do Novo Testamento, e daí daquela referência você pegar, você vai cair lá na Torá. Só que daí levaríamos muito tempo. Esse aqui seria um estudo aqui profundo, nós precisaríamos aí umas 2 horas por dia, por mais de 30 dias, para a gente conseguir fazer toda essa leitura aqui. Eu me lembro uma vez que eu estudei todo o livro de Atos, era minhas férias, eu estava no seminário ainda, e eu estudei todo o livro de Atos, versículo por versículo, anotando todas essas referências, fazendo esse contraponto. Essa minha Bíblia era a Bíblia que eu mais tinha anotações. E, não sei, alguém achou ela tão preciosa que roubou ela de mim, né? Levaram embora, eu digo que roubaram porque ela estava em cima do púlpito, né? Onde eu tinha pregado. E aí levaram embora. E nunca mais achei. Mas eu fiz todas as anotações, eu levei 30 dias estudando, cerca de 2 horas a 3 horas por dia, estudando o livro de Atos.
e fiz todas as referências, né? Tudo que tinha em Atos que estava escrito no Antigo Testamento. Eu marquei tudo a lápis, tudo à mão, na época aí, sublinhando e marcando. Mas levaram embora a minha Bíblia, né? Espero que tenham lido, pelo menos, um excelente trabalho que eu tinha feito. Eu tenho que fazer. Aqui, Hebreus seria mais ou menos a mesma coisa. Para fazer todas as referências aqui, daria muito tempo. Precisaríamos muito tempo. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra, edificar a sua vida. E que você comece a ter cada dia mais curiosidade de entender que a Bíblia é uma só. Ladrão de Bíblia, né? Eu também não tinha visto isso, né? Mas mas não rouba as novas, né? Rouba as que estavam anotadinhas. Que o Senhor possa estar colocando essa palavra no teu coração e esse desejo de crescer no conhecimento da sua palavra diariamente na sua vida. O meu desejo aqui, em passar esse tempo com vocês, eu sou edificado pela palavra, mas também edifico a sua vida. Que você possa estar se comprometendo nesses dias também, nesse livro nessa carta aos Hebreus, que é chamado carta, e estar trazendo mais pessoas para cá. Amém? Deixa eu orar mais uma vez pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo sobre essa palavra, sobre esse entendimento, que o Espírito de revelação visite cada um e que haja crescimento no conhecimento. Que não sejamos mais meninos inconstantes e que não sejamos levados por todo vento de doutrina, mas que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Yeshua HaMashiach. Segundo a sua palavra, alcançamos a estatura de Cristo. Eu abençoo o teu povo assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Obrigado por estar junto aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.